Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje vamos apresentar a nossa aula 2 do Estatuto do Servidor do município de Londrina, no Paraná. Beleza? Galera, só fazendo uma retificação aqui do número de questões do material. Eu falo em alguns vídeos que são 50 questões de cada, né? Só que no decorrer, como a gente foi fazendo, elaborando as questões, a gente achou melhor remanejar dessa forma. Então ficou como? São 50 questões comentadas, não mudou muita coisa, né? Absolutamente não mudou quase nada. Mas são 50 questões do Estatuto do Servidor, como você está vendo aqui, ó, são todas comentadas, tá? Com o gabarito e o comentário, beleza? Esse é o material que você vai adquirir, já é um material pronto, tá? São 60 questões da lei orgânica, em vez de 50 são 60, tá? Para você poder treinar. E 35 questões da lei de planos, cargos e carreiras, tá? Por que eu fiz 35? Porque 35 basicamente é o plano de cargos e carreiras completo, beleza? Deu para fazer em 35 questões, tá? Então fica retificada essa informação aí, beleza? Hoje a gente vai começar a nossa aula 2 do Estatuto, lembrando que eu não vou colocar todos os artigos, a gente vai colocar os artigos que geralmente são mais cobrados, e aí a gente vai destrinchando esses artigos aqui nessa aulinha de hoje. Não esquece de deixar o like aqui pro Titio. Deixa o likezão aqui pro Titi, tá? Deixa também seu comentário se você quiser uma aula 3. E também se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, você recebe as notificações quando a gente posta uma aula nova, tá? E aí você fica atualizado. A prova é domingo agora, hoje é segunda-feira. A prova é domingo agora, então você tem uma semana para estudar. A gente vai fazer um estudo bem dinâmico, um estudo bem legal para você conseguir gravar todas as informações até o dia da prova, beleza? Então vai ser um estudo intensivão, né? E um estudo bem dinâmico para a gente conseguir destrinchar todos os artigos que são cobrados, ok? Lembrando que a gente ainda vai colocar aula 2, aula 3, né? Assim, se vocês sentirem necessidade, da lei orgânica também. E muito provavelmente aulas também do PCCR, que é o Plano de Cargos e Carreiras, tá? Então a gente vai tentar aí dar vai tentar dar um gás aí nessas aulas para a gente deixar tudo prontinho para na hora da prova você só revisar as aulas, assistir as aulas e conseguir atingir seu objetivo. Show? Então vamos iniciar aqui com o artigo 17. Ó, não esquece também, ó, desse lado aqui. Aqui, ó, nosso Instagram aqui, ó, Instagram, tá? Segue a gente lá no Instagram. A gente está começando agora, o nosso Instagram ainda está no início, mas a gente sempre coloca informações relevantes, né? Assuntos de concurso público, enfim. A gente vai também deixar lá. Então se inscreve lá também, né? Segue a gente lá. E aí a gente vai te agradecer bastante também, beleza? O conteúdo aqui é super gratuito, as aulas são gratuitas e de qualidade, beleza? Se você quiser adquirir o material, a compra é feita pela Hotmart. Então você pode comprar no Pix, boleto, cartão de crédito. O link vai ficar aqui na descrição, você pode comprar tudo no combo ou separado, né? No combo, com certeza vai sair um valor melhor, ok? Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos iniciar. Então a gente vai falar aqui, ó, do concurso público, ó. Concurso público. Então, concurso público, consubstanciado em processo de recrutamento e seleção, é o certame de natureza competitiva e classificatória, né? Então, você compete ali com mais pessoas, né? O concurso público significa que você vai competir com pessoas e vai se classificar. Se você não se classificar, você está fora. Então, por isso que é classificatório. Entre candidatos, aberto ao público em geral, atendidas as condições e os requisitos básicos prescritos em lei ou regulamento. Quais são os requisitos básicos? Ter nacionalidade brasileira, está com sua reservista, né, caso o homem em dia, direitos políticos, enfim, ter o direito de voto, ter o direito de ser votado, idade mínima de 18 anos. Então, esses são os requisitos básicos. E as regras e instruções estabelecidas em edital próprio. Então, todo concurso público, ele será precedido de ampla divulgação, então, né, vai ser divulgado amplamente, e publicidade de suas normas regulamentadoras, regras e instruções em órgãos oficial de imprensa ou em jornal de grande circulação do município, condicionadas ao cumprimento dos seguintes fatores: ó. Previsão do suporte orçamentário, né? Ou seja, se há orçamento, né, para aquilo ser feito, né? Se tem orçamento para pagar os salários, enfim. Existência de
cargos vagos, né? Vai verificar se existe a possibilidade de ter gente, né, para trabalhar, de ter gente não, de ter vagas para ter gente para trabalhar, e necessidade administrativa devidamente demonstrada e justificada. O concurso público terá validade de 1 ano. Isso aqui é um assunto importante que sempre cai em prova isso daqui. Mas esse estatuto, ele vem trazendo uma informação que eu geralmente não vejo nos estatutos. Geralmente, o concurso público ele tem validade de até 2 anos. Ele colocou aqui que o concurso público terá validade de 1 ano. Né? Então, geralmente, não sei explicar. O município de Londrina, ele trabalha com essa validade, mas geralmente a validade do concurso é de 2 anos, sendo prorrogável por mais 2 anos. Lembrando o seguinte, o concurso, normalmente, não estou dizendo que é isso aqui, ele tem validade até 2 anos, ou seja, significa que ele pode ter validade de 6 meses, de 1 ano e meio, né? Nos casos de concursos que têm validade de 2 anos, tá, galera? Nesse caso aqui é 1 ano só. Então, esse concurso aqui, vamos colocar o exemplo que está aqui para não confundir sua cabeça. Então, esse concurso, aqui ele está dizendo que ele tem uma validade de 1 ano. Geralmente, nos estatutos, ele tem a validade até 2 anos, tá? Então, aqui está muito diferente dos estatutos. Então, o concurso público ele tem validade de 1 ano. Leva isso aqui para a sua prova. Não se baseia em Lei 8.112, não se baseia em Constituição, nada. Só se você quiser entrar com recurso, tá? Mas sempre leve as informações que estão aqui no estatuto da sua cidade, ok? Então, ele tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, tá? Então, ele tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogável por mais 1 ano, então ele tem validade, podendo chegar a 2 anos, ok? Não se abrirá novo concurso para um mesmo cargo enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com os prazos inicial e prorrogado ainda não expirados. Então aqui a gente entra naquela parte, né? Às vezes você vai fazer um concurso e aí você é aprovado, só que você não fica dentro do número de vagas. Você fica fora, mas você foi aprovado, atingiu a pontuação mínima lá para ser aprovado, né? Então, nesse caso, se abrir um novo concurso ou o concurso anterior, você pode ser chamado. Então, é por isso que a gente fala que, mesmo que você não passe no número de vagas, você pode ser chamado. Mesmo você passando lá, sei lá, são 20 vagas, você passou em 50. Há uma grande possibilidade da administração te aproveitar em alguma área, né? Em algum lugar que tenha vaga, enfim. Então, há uma possibilidade de você ser chamado. Não é obrigatório. Não é obrigatório você, fora do número de vagas, ser chamado. Agora, nos casos de pessoas que foram aprovadas dentro do número de vagas, existe aí alguns critérios que eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai prolongar a aula e não vai ficar uma aula tão dinâmica, beleza? Então, não pode abrir um novo concurso para o mesmo cargo enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior. Se tiver dentro da validade, né, se o seu concurso estiver dentro da validade, não pode abrir um novo concurso para o mesmo cargo. Tá? Não pode abrir um novo concurso para o mesmo cargo, com prazos inicial e prorrogado ainda não expirados. Então, se tiver dentro da validade, estiver naquele 1 ano lá, e você foi aprovado, por exemplo, você foi aprovado na posição 50 e eram 20 vagas. Você não vai perder a esperança e achar que não vai ser chamado. Dentro dessa validade, pode ser que alguém peça exoneração, pode ser que alguém se demita não, né? Pode ser que alguém se aposente, pode ser que alguém faleça, né? Pode ser que alguém troque de cargo, peça exoneração, enfim. Então, nesse 1 ano, você pode ser chamado mesmo fora do número de vagas. E, às vezes, também a administração, ela coloca o número de vagas, assim, bem enxuto, tanto para a parte do orçamento, quanto para a parte que as pessoas, às vezes, colocam a administração na justiça para exigir também a vaga, né? Por exemplo, se tivesse 150 vagas e você passou em 50, você está dentro do número de vagas. Então, assim, é quase que obrigatório que a administração tenha que te chamar, né? Mas a gente vai destrinchando aqui essa informação para não confundir sua cabeça e você acabar dispersando do assunto que realmente cai na prova. A gente vai chegar nessa parte aí de validade de concurso, tá? Beleza. Os concursos públicos praticados pela administração direta, autarquia ou fundacional serão supervisionados pelo chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? É o prefeito, tá? O chefe do Poder Executivo é
o prefeito, e pelo presidente da Câmara, que também é um rapaz ali que, né, praticamente a Câmara manda no município, né? Ele, além de fiscalizar o executivo, que é o prefeito, ele ainda elabora as leis, enfim. A gente vai chegar nessa parte também. Então, pelo presidente da Câmara Municipal, respectivamente, no âmbito de seus poderes, ok? Beleza. Então, aqui já sanou essa dúvida. O concurso público será de provas ou de provas e títulos realizados em uma ou mais etapas, conforme dispuser a lei e regulamento. Lembrar disso aqui, porque esse ou aqui quebra todo mundo. Eu sempre falo isso aqui, né, nas aulas. Esse ou aqui é o conectivo ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Não tem como ser os dois. Observe como ficaria estranho. O concurso público será de provas, ou seja, faz uma prova e está dentro, ou de provas e títulos. Se tiver um ou, significa que ou é uma coisa ou é outra. Se eu falo assim, vou me casar e vou comprar um carro. Então você tem que fazer as duas coisas. Aí você fala, ou eu vou comprar um carro, ou eu vou me casar. Então, ou você vai fazer uma coisa ou vai fazer a outra, né? Não tem como fazer as duas ao mesmo tempo. Agora, se tiver um conectivo e vou comprar um carro e me casar, aí você tem que fazer as duas coisas, tá? Aí, nesse caso, para ser lógico, você tem que fazer as duas coisas, beleza? Então, aqui é de provas. Fez uma prova, passou, tá dentro. Ou você faz a prova e também tem que entregar os títulos. Os títulos, geralmente, é para cargo de professor. Né? Não estou dizendo que você não entrega título se não for para professor. Eu mesmo fiz o concurso de Petrópolis, tinha que entregar os títulos e eu fiz para educador infantil, né? Inclusive fui aprovado. Então, você tem que fazer a prova, fez a prova, passou, está dentro. Fez a prova e entregou os títulos. Os títulos é como se fosse assim, um bônus para você ganhar mais pontos. Então, você fez a prova, tirou 80 pontos e a administração falou assim, ó, se você me entregar o seu diploma de bacharel ou seu diploma de pós-graduação, eu te dou mais 10 pontos. Um exemplo, né? Eu te dou mais 10 pontos. Se você me entregar um curso de 360 horas que seja, né, ligado ao seu cargo, eu te dou mais 15 pontos. Um exemplo, eu não estou dizendo que os pontos são esses, tá? Aí você vai de 80 para 90 pontos, para 95 pontos. Então, esses são os títulos. Então, esses títulos te dão uma pontuação a mais e aí você pode ir se classificando, né, uma posição melhor, beleza? Então, ou é de provas, fez a prova, está dentro, ou você vai fazer a prova e depois vai entregar os títulos. E lembrando o seguinte, tem que ler no seu edital que às vezes o título ele é eliminatório ou classificatório. Ou seja, o eliminatório não entregou, está eliminado. O classificatório, ele vai te dar uma classificação melhor se você entregar. Se você não entregar, você vai continuar no mesmo, mas quem entregou vai ganhar pontuações na sua frente e, consequentemente, a sua posição vai cair, né? Se você não entregar, mas você não é eliminado do concurso, tá? Prestar atenção nisso no seu edital. Realizado em uma ou mais etapas. Então, de repente, você vai fazer um concurso, não estou dizendo que é esse, para guarda municipal. Você faz a prova teórica, né? Faz a prova prática lá, objetiva, e depois você tem que fazer uma prova prática, que é o TAF, que é o exercício lá. Então, pode ser que seja uma ou mais etapas no concurso, beleza? As provas de concurso público elas serão realizadas sob uma ou mais das seguintes modalidades, observadas em cada caso as peculiaridades do cargo a ser preenchido. Então, pode ser escrita, pode ser oral, pode ser prática ou prática oral. Eu nunca vi uma prova de concurso oral, né? Eu nunca vi. Mas ele coloca aqui que pode ser também, tá? Ou escrita, ou oral, prática ou prática oral. Nos concursos para provimento de cargos de nível superior de qualquer profissão ou ofício que dependam de titulação específica, exigir-se-á provas de títulos, tá? Então aqui, ó, nos concursos para provimento de cargos de nível superior ou qualquer profissão ou ofício que dependam de titulação específica, vai se exigir os títulos, ok? Nos concursos de ingresso aos quadros de serviço público municipal, que tratam os artigos anteriores, serão considerados apenas os scores obtidos pelos candidatos nas provas de conhecimentos e de títulos, vedada a atribuição de qualquer peso ou nota a entrevistas que possam ocorrer durante o processo seletivo classificatório. Esse estatuto aqui é bem chatinho, né? Ele tem umas informações assim, ele usa umas palavras assim que são difíceis, né? Para quem não entende. Então,
O artigo 22 ele vai dizer que a realização de concursos públicos da administração direta, geralmente a administração direta aqui está envolvido o prefeito, né, que é a prefeitura, e a Câmara Municipal, tá? Constitui encargo exclusivo da Secretaria de Recursos Humanos com envolvimento das repartições competentes e formação de comissão com membros designados por ato administrativo. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação. Nossa! Aqui ele coloca com a nomeação. Geralmente nos estatutos a investidura em cargo público ocorre com a posse, né? Ele coloca como a nomeação. Então assim, prestar atenção porque essas informações são importantes. Isso aqui é com certeza um assunto de prova. Então a investidura em cargo público ocorre com a nomeação. Em todos os estatutos, a investidura do cargo público ocorre com a posse, mas eles decidiram colocar com a nomeação. A gente vai explicar para vocês o que é nomeação, porque a nomeação é um ato de provimento. Então, a gente vai explicar o que significa prover um cargo, né? O que são os atos de provimento. Para você entender melhor, você, antes de entrar num concurso público, você vai escolher o seu cargo, né? O cargo ele foi criado por lei, enfim, você vai escolher o cargo e vai fazer o concurso. Se você for aprovado, dentro do número de vagas ou fora do número de vagas, né? E a administração te chamar, ela vai primeiro te chamar para você ser nomeado. Depois que você ser nomeado, você vai tomar posse. Depois de tomar posse, a posse é a assinatura do termo de responsabilidade. Eu me responsabilizo a cumprir todas as funções e responsabilidade, papapá, ppp. Beleza? Depois de você tomar posse, você vai entrar em exercício. Entrar em exercício significa colocar a mão na massa. Depois que você colocar a mão na massa, você vai entrar no estágio probatório. E aí, depois de 3 anos de efetivo exercício, você ganha estabilidade. Mas a gente vai explicar tudo isso, a gente vai destrinchando tudo isso de acordo com a aula, tá? Então, investidura em cargo público ocorre com a nomeação. A nomeação é o ato de provimento originário, né, que o candidato ele ainda não tem uma ligação jurídica com a administração pública, e aí ele se completa com a posse e o exercício. Ele está falando aqui no texto, que se completa com a posse e o exercício, tá? Então, ele fez aqui um conjunto. Então, primeiro vem a nomeação, a posse e depois o exercício. Nomeação é aquilo quando a administração está te chamando. Nomeação por quê? Porque o seu nome saiu no Diário Oficial e a administração está te chamando para você ser nomeado. Depois que você for nomeado, você tem um prazo para tomar posse. Tomar posse é você falar assim, vou assinar esse contrato porque esse cargo aqui agora é meu, digamos assim, tá? E eu acho que a posse, assinar o termo de posse é o momento mais feliz de um candidato que passa em concurso, é o momento mais feliz, porque ali ele concretiza, ele bate o martelo, já entregou toda a documentação, já está tudo certo. Se ele tomar posse, ele pode imediatamente entrar em exercício e aí ser feliz, ok? Então não esquece dessa informação. A gente vai falar da posse, tá? Ele vai falar que a posse é a aceitação expressa das atribuições e responsabilidades do cargo. O que é a atribuição de um cargo? O que você é professor, tem que o quê? Tem que ensinar, essa é a sua atribuição, né? Quais são suas responsabilidades? Saber se a informação que você está passando é uma informação correta, né? É uma informação que vai agregar valor ao aluno. Isso eu estou dando um exemplo como professor, tá? Mas aí você vai colocar de acordo com o cargo que você vai trabalhar. Então, a partir daquele momento, você está aceitando de forma expressa as atribuições e responsabilidades do cargo, com o compromisso de bem servir, formalizada com a lavratura do termo firmado pelo empossado, que a gente chama de termo de posse, né? Que a gente chama ali do contrato de posse, né? Na verdade, não é um contrato, né? E pela autoridade que presidir o ato, tá? Então, a posse é a aceitação expressa das suas atribuições e responsabilidades, com o compromisso de bem servir, formalizada pela lavratura do termo de posse, tá? Que é a assinatura do termo de posse, que ali você vai assinar e vai dizer, olha, eu me responsabilizo a fazer, a cumprir e a seguir todas as normas, enfim, beleza? Pela autoridade que presidiu o ato. Ele vai falar quais são as autoridades que conferem da posse, que são competentes para dar posse. O prefeito, né, ele é competente para dar posse, o presidente da Câmara Municipal, o secretário da unidade administrativa, que geralmente se você trabalhar para a prefeitura, você pode trabalhar em várias secretarias, Secretaria da Saúde, Secretaria Urbana, e dentro dessas secretarias tem os secretários que são cargos comissionados, são cargos de chefia.
Então, esse chefe, ele pode te dar posse também, de acordo com a unidade administrativa que você vai trabalhar. Dirigente superior de autarquia pública, isso aqui a gente está falando de administração indireta, e dirigente superior de fundação pública, também administração indireta. Então, a autoridade, aqui no parágrafo 2, que der posse, confirmará, sob pena de responsabilidade, o atendimento das condições e satisfação dos requisitos básicos para esse fim. Beleza? Ok. Aqui no parágrafo 3, salvo menção expressa do regime de acumulação remunerada lícita, no ato da posse, ninguém poderá ser empossado sem apresentar a declaração quanto ao exercício de outro cargo. Então, se você tiver um outro cargo, por exemplo, os cargos, existem cargos que são acumuláveis, existem cargos que são inacumuláveis, ou seja, você não pode acumular um cargo com outro. Então, no momento, né, da posse, você vai ter que apresentar uma declaração. Essa declaração vai dizer se você tem posse em outro cargo. E geralmente os cargos que são acumuláveis, ou seja, o cargo que você consegue trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, não, mas assim, dependendo do horário, é professor, médico, e existe, acho que juiz também, né? Dependendo do estatuto. Então, você vai ter que entregar essa declaração se você trabalhar em outro cargo. Se você não trabalhar, não tem declaração nenhuma, beleza? Emprego ou função de administração direta, autarquias ou empresas públicas ou sociedade de economia mista das esferas do governo municipal, estadual, dos municípios, estados, territórios, Distrito Federal e da União. Então, independente da esfera, você tem que entregar essa declaração. Ah, Thiago, mas se eu trabalhar na área federal? Não importa. Você tem que entregar essa declaração e aí, se de repente você não entregar e você trabalha em outro lugar, na administração, você pode ser penalizado, inclusive. Beleza? A posse em cargo comissionado, né? Como a gente já aprendeu, o cargo comissionado é aquele que não necessita ser aprovado em concurso público, né? Você pode entrar, por exemplo, são 2 formas de você trabalhar num cargo comissionado. Ou você já é um servidor efetivo, ou o prefeito, né? Ou o presidente da Câmara, enfim, ele pode escolher alguém de fora para trabalhar também, tá? Mas aí não tem estabilidade, beleza? Então, a posse em cargo comissionado determina o concomitante, o afastamento do servidor do cargo de provimento efetivo. Então, se você estiver trabalhando com cargo efetivo, e aí alguém te chamar, porque todo cargo comissionado é cargo de chefe, ou chefe, assessoria, direção, sempre é um cargo que você vai chefiar alguém ou algum lugar, né? Então, sempre que você for chamado para o cargo em comissão, você tem que se afastar do seu cargo, né? Se você for um servidor efetivo, do seu cargo de provimento efetivo, tá? Isolado ou de carreira. Então ele está dizendo o seguinte: você é um servidor efetivo. Inclusive a administração, ela tem uma porcentagem que ela tem que chamar pessoas de dentro para trabalhar em cargos comissionados. Então, de repente, você está fazendo um bom trabalho e aí a administração pode chamar para ser chefe de algum setor, né? E aí você tem que deixar o seu cargo lá, o seu cargo efetivo, e trabalhar como comissionado. Trabalhar num cargo de chefia. Ah, Thiago, eu vou perder meu cargo se eu trabalhar num cargo de chefia? Não, o cargo efetivo é sempre efetivo. Você só perde se você for, né, passar aí por um processo de demissão, enfim, exoneração, enfim. Mas se você já é efetivo, se você já tem a estabilidade, então você praticamente não... Só se você fizer uma merda muito grande, né, para perder. Então, a partir do momento que você foi chamado para o cargo comissionado, o seu cargo, você tem que se afastar do cargo efetivo, isolado ou de carreira, de que for titular ou para o qual se encontre designado em regime de substituição eventual ou temporária. Ok? Show de bola. Havendo acumulação dos cargos comissionados, o direito à percepção incidirá sobre apenas um, resguardada a opção pela remuneração mais vantajosa. Então, havendo acumulação de cargos comissionados, se você estiver trabalhando em 2 cargos comissionados, o direito à percepção, né, o direito de você receber o seu salário, incidirá sobre apenas um. Então, você pode receber um salário só, né, trabalhando em 2 cargos comissionados. Então, aí ele ainda fala que você vai receber a remuneração mais vantajosa. Um cargo comissionado você ganha 5 mil, o outro você ganha 10 mil, vai continuar
ganhando 10 mil e não 15 mil, né? Você não vai poder acumular os dois salários. A posse de servidor que tiver sido nomeado para outro cargo em regime de acumulação remunerada lícita, decorrente de aprovação em concurso público, dependerá de perícia que ateste a aptidão física e mental para o exercício do cargo público. Então, a posse do servidor que tiver sido nomeado para outro cargo, né, em regime de acumulação remunerada lícita, ou seja, ele está dizendo que existe a possibilidade de você acumular dois cargos, por isso que é lícita, né? Então, existe essa possibilidade. Decorrente de aprovação em concurso público, ou seja, se você é um professor do município e passou por um concurso para professor federal, então você pode, né, trabalhar nos dois, dependendo da compatibilidade de horário, beleza? Aí ele fala que dependerá de que ateste a aptidão física e mental para o exercício do cargo público, ok? A posse do servidor que tiver sido nomeado para outro cargo decorrente de processo de promoção independerá de exame médico desde que se concentre em pleno exercício do cargo. Então, ele está dizendo que o servidor, ele, aqui decorrente de acesso de promoção, né? Então, promoção é quando você está trabalhando e aí você vai subindo os níveis, né? E aí quando você chega no último nível, você passa para uma nova classe, para um nível superior, né? De uma nova classe. Então isso se chama promoção. Então ele está dizendo que não depende de exame médico, né? Desde que se encontre em pleno exercício do cargo, desde que você se encontre lá trabalhando no seu cargo. Beleza? A posse deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias. Isso aqui é importantíssimo, grave essa informação na sua mente. A posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias. Você foi nomeado, a partir do momento que você foi nomeado, entregou a documentação, tudo certinho, você tem 30 dias para assinar esse termo. Então, se você não assinar, você é exonerado do cargo. Ele até vai falar isso daqui. Contados a partir do primeiro dia útil subsequente da data da publicação do ato de provimento. Não sei se a gente já aprendeu provimento, deixa eu ver aqui, que eu dou tanta aula. Ah, não, já. Então aqui, lembra ó, que a nomeação é o ato de provimento, é a partir da data da nomeação. Ele coloca provimento, mas é a partir da data da nomeação, tá? Contados a partir do primeiro dia útil subsequente, ou seja, você fez ontem, não, você fez hoje, dia 22/4, vai contar a partir de amanhã, de terça-feira, tá? Da data da publicação do ato de provimento, beleza? Show de bola. O prazo fixado nesse artigo poderá ser prorrogado até no máximo 30 dias a requerimento do interessado. Então, esse parágrafo 1 aqui, ele vai explicar o artigo 25. Ele está dizendo que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Ah, Tiago, eu posso prorrogar o meu bel prazer? Não, você vai ter que ter uma justificativa muito plausível, né? Uma justificativa muito grande para prorrogar esse prazo. Geralmente a administração ela pode até prorrogar, mas geralmente elas não prorrogam, tá? Então, a partir do momento que foi nomeado, assina logo o termo de posse, se possível já começa logo a trabalhar. Gastou tanto tempo estudando, tanto tempo quebrando a cabeça, começa logo, não tem problema, tá? É porque às vezes a pessoa demora um pouco mais por questão de documentação, enfim, mas vamos, beleza. Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do impedimento. Então, você já aqui ele está dizendo que você já é um servidor. E aí você está em licença ou afastado, que a gente vai chegar lá nessa parte de licenças. Então, se você já é um servidor, está de licença, o prazo para posse só vai contar a partir do momento que você volta da licença. E se o cargo não for acumulável, você vai ter que pedir a exoneração do outro cargo para assumir o outro. Agora, se for, você pode ficar nos dois tendo compatibilidade de horário, ok? Então, aqui ele está dizendo que, em tratando-se de servidor que está de licença ou afastado, esse prazo só começa do primeiro dia útil subsequente do término do impedimento. Então, vamos supor, você já é um servidor, está de licença, sei lá, você tirou uma licença por motivo de doença na família. Aí o seu prazo é até amanhã, hoje é segunda-feira, seu prazo vai até amanhã. Aí amanhã termina, na quarta-feira começa novamente, né? Aí sim, a partir de quarta-feira é que começa a contar o prazo de 30 dias para você tomar posse. Show? Maravilha.
Executando-se no disposto no parágrafo anterior a licença para tratar de assuntos particulares cujo prazo para posse dá-se-á em forma de caput desse artigo. A gente vai chegar lá e vai falar sobre licenças, você vai entender melhor. Será tornado sem efeito o ato de provimento, ou seja, alguns colocam sem efeito e outros colocam exonerado. Alguns estatutos colocam exonerado. Então, será tornado sem efeito o ato de provimento. Qual foi o ato de provimento? Foi a sua nomeação. A sua nomeação será sem efeito. Significa que não teve efeito nenhum, se a posse não ocorrer no prazo legalmente estabelecido. Então, se você não tomar posse no prazo de 30 dias, você é exonerado do cargo. Simplesmente você é exonerado do cargo, tá? Beleza, maravilha. Após tomar posse e antes de entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários para a abertura do seu cadastro de assentamento funcional e financeiro. Esse cadastro aqui, né, é como se fosse um registro, né, que você vai colocar lá quando iniciou o exercício, quando finalizou, quando entrou em afastamento, enfim. Então é necessário esse cadastro de assentamento individual, né, que é como se fosse um registro para deixar lá quando foi que você entrou em exercício, quando foi que você pediu afastamento, quando foi que você saiu, enfim, quando foi que você voltou, né? Enfim, então precisa da abertura desse cadastramento, desse assentamento. Exercício, como a gente já falou, é você colocar a mão na massa. Então, exercício é o ato pelo qual o servidor assume as atribuições e responsabilidades do cargo, né? Então, aqui ele está dizendo assume. Então, o exercício é o ato pelo qual o servidor assume as atribuições. Então, se você assumiu, você está já exercendo o seu trabalho. Então, significa que você está realizando ali, né? Já está colocando a mão na massa, é aquela emoção. Aí você vai ter... Tem lugares que tem lugares que você vai receber treinamento para você começar a trabalhar, né? Geralmente um servidor mais antigo é que te dá esse treinamento, enfim. Então, você vai assumir ali o exercício do cargo, vai começar a trabalhar. Ali vai dizer o início, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento funcional do servidor. Aquele assentamento que a gente acabou de explicar aqui, ó, assentamento funcional. Tá? Aqui ele coloca assentamento funcional, mas geralmente é assentamento individual do servidor. O início, então aqui ele vai dizer, né, vai estar lá escrito o início, a interrupção e o reinicio do exercício, tá? O início e as alterações verificadas serão comunicados ao órgão de pessoal pelo chefe da unidade administrativa ou do serviço em que estiver lotado o servidor. É competente para dar exercício à autoridade a que for o servidor diretamente subordinado. Então, geralmente é o seu chefe que vai dar o start, né? Que vai dar o start inicial. O exercício terá início no prazo de 7 dias. Ó, esse aqui já fala 7. Geralmente o prazo é de 15 ou de 30. Ele fala que o exercício terá início no prazo de 7 dias contados do primeiro dia útil subsequente da data da posse. Então, lembrando o seguinte, você tem um prazo para ser nomeado, você tem um prazo para tomar posse, que é de 30 dias. Depois que você tomou posse, você tem 7 dias para entrar em exercício. Você tem 7 dias para começar a trabalhar, tá? Geralmente o prazo ele é contado um dia depois de quando você tomou a posse, o prazo do exercício, tá? Então, você tem 7 dias. Lembre esse prazo, porque isso daqui é campeão de prova. Lembre isso daqui. O prazo previsto no caput desse artigo poderá ser prorrogado por mais 7 dias. Então, você tem aí 14 dias, né, no total. A juízo da autoridade competente. Então, não é uma coisa arbitrária. Tem que ter autorização da autoridade competente. Ok? Então, 7 dias, prorrogável por mais 7 dias. Você tem um prazo total de 14 dias, tá? O servidor que deva ter exercício em outra localidade terá 30 dias de prazo para fazê-lo. Então, no caso aqui, se você ter exercício em outra localidade, terá 30 dias de prazo. Sempre guarde esses prazos, porque banca ama esses prazos, tá? A promoção ou acesso não interrompe o tempo de serviço que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do respectivo ato.
Então, promoção e acesso é praticamente... Acesso foi até abolido, né? Acesso foi inconstitucional. O STF vetou o acesso. O acesso era como... Gente, eu tô coçando meu nariz assim porque eu tenho rinite. Então, promoção tá ainda, tá valendo, beleza. Agora o acesso, você tava num cargo e você ia para um cargo de nível superior, sem fazer concurso público. Então o STF, ele vetou, tá? Mas isso aqui pode cair na sua prova. Você precisa saber, porque pode cair na sua prova também. Tá? Então não vai interromper o tempo de exercício quando você estiver nesse processo de promoção ou de acesso do novo posicionamento na carreira. No caso do servidor legalmente afastado, o prazo para entrar em exercício em um novo cargo será contado da data do que voltar ao serviço. Então, se você estiver afastado, né, o prazo para entrar em exercício em novo cargo será contado da data que voltar ao serviço. É aquela mesma coisa. Se você estiver afastado de outro cargo, e aí você fez uma prova de concurso, já fez a prova, né? Já fez tudo, tomou a posse, já fez tudo certinho. Você só conta a partir do momento que você voltar do afastamento, tá? Beleza. O servidor deverá ter exercício na unidade administrativa em cuja lotação houver vaga. Isso aqui é tranquilo de entender, né? Nenhum servidor poderá ter exercício em unidade administrativa diferente daquela que estiver lotado, salvo em casos expressamente permitidos por esse estatuto. Então, ele não pode trabalhar, né? Não pode ter exercício na unidade administrativa diferente daquela em que estiver lotado. O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo legal será exonerado do cargo. Então, se você não entrar em exercício dentro de 7 dias, você é exonerado do cargo, tá? Exonerado é diferente de demitido. Exonerado é uma medida administrativa. Demissão é uma punição, mas a gente vai chegar lá falando sobre as punições, tá? Os efeitos funcionais e financeiros só serão considerados e devidos a partir do exercício do cargo. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar, a partir do momento que você começa o exercício, aí os efetivos funcionais e financeiros começam a valer. Então, a partir daquele momento vai contar seu salário, aposentadoria, enfim. A partir daquele momento é que começa a contar o valor que você vai receber, ou aposentadoria, contagem de tempo, enfim. Então, aqui, ó, estágio probatório. Vamos ler aqui sobre o estágio probatório, que é importante também, que cai muito, 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 muito. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ou seja, aquele que ele foi aprovado em concurso público, a pessoa que fez concurso público, ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos de efetivo exercício. Ainda bem que está 3 anos aqui. Geralmente tem estatuto que mostra 2, né? Mas existe uma nova lei que foi, né, modificado, e agora são 3 anos. Então, beleza, você é nessa ordem. Foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. A partir do momento que você entrou em exercício, você tem... Perdão, espirrei. Você tem que trabalhar 3 anos. Nesses 3 anos, você vai ser avaliado aptidão, aptidão da capacidade, né? Vai ser avaliado esses critérios. Quais são os critérios? Ele vai dizer aqui, ó, durante a qual sua aptidão e capacidade serão objetos de quê? De avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes requisitos. Aí ele vai ver se você está sendo disciplinado, se você está sendo pontual, que é a assiduidade, se você está sendo eficiente, que é a eficiência, a pontualidade, né? Se você está sendo pontual, e a assiduidade, para mim, é a mesma coisa, né? A responsabilidade e a idoneidade moral. A idoneidade moral é muito subjetivo. Então, você vai ser avaliado por esses requisitos. E aí, no decorrer, né, desse processo, se você não for aprovado, você pode ser exonerado, né? Pode ser restituído do cargo. Agora sim, não é uma coisa, foi reprovado e acabou. Não, você tem direito à ampla defesa também, tá? No estágio probatório você tem direito a se defender, né? E aí você pode alegar, pode mostrar a sua defesa, e se for constatado, né, que está tudo certo, você fica. Se não for, a administração te coloca para fora. Mas ele vai explicar aqui, ó, parágrafo 1.
Ao servidor em estágio probatório não serão concedidos ou autorizadas as licenças e afastamentos previstos no artigo 83, que a gente vai falar sobre licença, sobre afastamento também. Aí tem licença para tratar de doença de pessoa na família, licença doença, né, se você ficar doente, licença para tem várias licenças, né? Licença para agora me deu branco, olha só, professor, deu branco. Licença, deixa eu ver, licença maternidade, né? No caso das mulheres grávidas, tem licença paternidade também, tem licença para tratar de assuntos particulares, e a gente vai chegar lá, tá? Então ele está falando aqui que no estágio probatório não pode tirar essas licenças aqui, que está aqui enumeradas. Provavelmente a maioria, tá? Não pode tirar licença em estágio probatório. Beleza? O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no artigo 65. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O servidor em estágio probatório será avaliado semestralmente a cada 6 meses, né, por comissão instituída para essa finalidade com base em sistemas estabelecidos pelo órgão pessoal competente através de regulamento específico. Nos 6 meses que antecedem o fim do período do estágio probatório, o servidor, aqui no parágrafo 1, né, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho, realizada por comissão constituída por essa finalidade, considerando-se para todos os fins as avaliações realizadas na forma desse caput desse artigo, e que será homologada para titular do órgão com base em todas as avaliações semestrais do servidor e de acordo com o que dispuser regulamento específico, que concluirá pela manutenção do servidor no cargo e consequente aquisição de estabilidade pela não permanência do servidor e regular exoneração. Então, nos 6 meses que antecedem o fim, então são 2 anos e 6 meses, né? Então, nos 6 meses que antecedem o fim do período do estágio probatório, o servidor vai ser submetido para uma avaliação especial de desempenho, tá? Então, o servidor será dado conhecimento de todo o conteúdo da avaliação mediante termo de ciência constante em seu formulário de avaliação. No caso de se recusar a assiná-lo, a ocorrência será registrada em campo próprio do mesmo formulário assinado por 2 testemunhas da recusa. Beleza? Ok, isso aqui já não é tão importante. Aí aqui a gente já falou, né, da reintegração, da reversão, da disponibilidade e aproveitamento. E a gente vai chegar aqui numa parte também que é legal. Vacância, tá? Essa parte aqui eu vou deixar para aula 3, se vocês quiserem, né? Deixa um comentário aqui se vocês quiserem aula 3. Deixa um comentário também se você gostou da aula, né? Ou se você não gostou também, pode abrir seu coração. Lembrando que o nosso material, o link já está aqui disponível, tá? Naquele formato que eu falei, 50, 60, 35, 50 questões do Estatuto, 60 da Lei Orgânica e 35 do Plano de Cargos e Carreiras. Beleza? Todas as questões vêm com gabarito, vêm com comentário, para você, né, ali de repente, você pode aproveitar o comentário para linkar pro artigo, para você fazer suas pesquisas, enfim. É um estudo muito dinâmico, ou seja, é um estudo que você vai aprender muito rápido. Agora, eu não estou dizendo aqui que você vai ser um expert em lei orgânica e nem estatuto do servidor. É uma coisa para te ajudar a impulsionar, né? Porque aí vai depender também de quantas horas você estuda, né? De como é sua concentração, se você está num lugar que está mais silencioso, se você está num lugar que está menos silencioso, então isso vai influenciar no seu aprendizado, né? Se você tem mais horas de estudo, se você tem menos, então isso aqui é só uma forma para você poder organizar seus estudos. A gente sabe que o estudo por questões ele é muito eficaz, extremamente eficaz, e você aprende de maneira, colocando ali na prática, né? Colocando ali, digamos assim, você vai, como se você estivesse fazendo uma prova, só que ali vai ter a ajuda do comentário, tá? Beleza? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, quase 43 minutos de aula. A gente vai voltar, né? Se vocês quiserem, a gente volta falando de vacância, e aí a gente dá seguimento ao estudo até o dia da prova, tá?
Então a gente vai te acompanhar e vai pegar na sua mãozinha e vai te acompanhar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!